Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás, ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, um bom dia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pelo nosso canal da Renovação Carismática da Diocese de Afogados da Engazeira. Estamos iniciando hoje o último mês desse ano, um ano difícil, um ano de duras provas. E aqui o Senhor nos convida ao longo desse mês para levantarmos a Ele um grande clamor, um grande louvor, Nenhum dia sem louvar ao Senhor é essa a nossa inspiração. Portanto, que esse mês, exclusivamente nesse mês, nós não temos nenhum dia para revisão de leituras. Todos os dias o convite é para que nós possamos louvar ao Senhor. A leitura que nos é proposta para esse dia de hoje, o primeiro dia do mês, está no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor, porque ele manifestou sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Então essa palavra de louvor, esse cântico de louvor que os israelitas vão entoar logo após a grande vitória sobre o exército do faraó, sobre aquela passagem no Mar Vermelho, ali onde eles puderam experimentar o milagre de Deus, a providência de Deus, unicamente o poder de Deus para os salvar diante daquele perigo de morte, onde eles fugiam da escravidão, e eles então percebem a grande vitória que Deus opera na vida deles, e eles então entoam um cântico de louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, certamente nós também estamos diante de um momento de passagem. Com certeza, a humanidade ela não será mais a mesma após esse período de pandemia, se bem que nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas já com um olhar voltado para o futuro. Nós não podemos parar a nossa vida. Nós não podemos simplesmente paralisar, porque essa é sempre a grande tentação do povo de Deus. Ali diante daquele imenso mar que estava à sua frente e daquele imenso exército que estava às suas costas, o povo paralisou. E ao paralisar, o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: por que nos trouxeste para morrer aqui? Toda vez que nós paralisamos, nós contemplamos os sinais de morte, os sinais que não nos levam, que não nos apontam para Deus. Por isso que aqui a ordem do Senhor, para nós a mesma ordem que deu a Moisés: vós não tendes o que fazer, levanta o cajado e vai adiante. Então, levante o seu cajado, levante a sua oração, levante o seu louvor a Deus, e vamos adiante. Não vamos parar, não vamos simplesmente
nos deixar abater, embora não há aqui um negacionismo de que as situações que estão nos rodeando não seja para nos abater, pelo contrário, são situações desafiadoras, são situações muitas vezes tenebrosas, mas aqui mais ainda precisamos redobrar a nossa força. E o louvor, incontestavelmente, é uma oração de grande poder, de grande força. Então nós queremos louvar ao Senhor nesse primeiro dia do mês, desse ano, repito, difícil, mas nós queremos cantar para Ele, Ele que certamente já manifesta a sua glória, Ele que nesse tempo tão propício de preparação, de advento, Ele já manifesta a sua glória, e Ele certamente precipitará no mar os cavalos e cavaleiros, as duas grandes forças de um exército naquela época. Certamente o Senhor tem o poder para precipitar toda a força do mal, toda a fúria do demônio contra nós, contra os filhos de Deus. E aí o povo vai exclamar: o Senhor é a minha força. Nós louvamos o Senhor, irmãos, que é a nossa força. Nós louvamos o Senhor, que é o objeto do nosso cântico. Senhor, Tu és o objeto do nosso louvor. Nós Te louvamos em meio a tudo e nós reconhecemos: foste Tu, Senhor, e sempre serás Tu, Senhor, que irás nos salvar, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós Te celebramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nosso Pai, o Deus que é nosso Pai. Louvado seja Deus por esse mês que será um mês de louvor, por esse mês que será um mês de celebrar os grandes feitos do Senhor em meio a todas as circunstâncias. Bendito seja Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.